E falando em democracia, hoje é o Dia do Exército. E o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, fez um discurso durante a solenidade que comemorou esta data. E um discurso em defesa da democracia. Ele citou os mais caros ideais democráticos do país. Estão compromissados, o Exército está compromissado com os mais caros ideais democráticos. Vamos ver a fala. Ao completar 376 anos de glórias, a Força Terrestre reafirma o eterno compromisso com a nação brasileira em defesa da pátria e dos mais caros ideais democráticos, mesmo com o sacrifício da própria vida. Integramos uma instituição de Estado alicerçada na hierarquia e na disciplina, que se mantém coesa pelo culto a valores imutáveis. Tá aí, o João Carvalho já está aqui com a gente. Boa noite, João. Começo com você, repercutindo essa fala do comandante do Exército. Um reforço à defesa da democracia do Brasil, do Exército nessa posição. E a gente lembra, inclusive, que durante a tentativa de golpe, o Exército foi da parte das Forças Armadas que seguiu firme na defesa do Estado Democrático de Direito, não embarcando naquela tentativa golpista. Agora a gente vê nesse discurso, inclusive tem imagens deste evento hoje, do Dia do Exército, com a participação do presidente Lula. As imagens mostram o presidente com o comandante Tomás Paiva, tá aí, você confere durante este evento no dia de hoje. É a volta de uma sintonia diante do que a gente viu no passado recente, que existia uma sintonia das Forças Armadas com o Bolsonaro, uma participação efetiva no governo. Essa participação não existe mais como antes, mas há uma retomada na relação com o presidente Lula nesse momento. João, boa noite. Boa noite, Ana Anísio, boa noite a todos os colegas. O principal aí que se mostra é que o governo está construindo uma relação de bilateralidade com o Exército. Você, por exemplo, a presidente Dilma quase não ia à solenidade do Exército por motivos óbvios, né? Ela mandava sempre um representante, entre aspas, que não é a mesma coisa, nunca é. Representante, chefe de Estado, é nada. Quando o chefe de Estado quer, ele vai. Essa questão do Dia do Exército, ela surgiu em 1648, com a Batalha dos Guararapes, né? Que foi a primeira batalha em que realmente o Exército mostrou que tinha uma unidade, que tinha capacidade de operação para defender o país. Então é por isso que se comemora hoje o Dia do Exército. Aí as outras datas do Dia do Soldado quase sempre estão ligadas a uma batalha ou uma morte. É sempre assim. As comemorações estão sempre ligadas a alguma desgraça. Mas o que mais eu acho que mais chamou a atenção nisso aí foi o que você falou, nisso. A participação do presidente Lula. O presidente Lula, ao mesmo tempo que ele mandou silenciar, determinou o silêncio no dia do golpe, no dia do golpe, ou da revolução, como chamam os militares, nenhum militar chama o março de 64 de golpe, todos eles chamam de revolução, né? Ou revolução ou ruptura, nunca golpe. E foi um golpe, né? Evidentemente. Então, o que acontece, né, nisso? O presidente percebeu que os poderes no Brasil andam meio assim, perdidos. Aquele discurso, por exemplo, que o Alexandre de Moraes hoje fez, é muito conveniente, mas não para um ministro supremo. Não para um ministro supremo. Aquilo era conveniente para um ministro da Justiça, para um ministro da articulação, para alguém que tem um papel político. Um discurso extremamente carregado político e tudo. Ele tem todas as razões em todos os pontos. Só ele não podia fazer aquele discurso. Como presidente do TSE, como presidente de uma corte. Por quê? Porque ele tomou um lado, sinceramente. É claro que no direito você tem também que tomar um lado. Se diz sempre no jornalismo que não tem nada. Eu sempre digo, jornalismo tem lado. Ou você se cala ou você vai para a guerra. Não tem esse negócio de não ter um lado. E ali, naquele momento ali, ele foi para a guerra. Ele saiu da posição de magistrado. É um negócio meio complicado. Aqui não é uma crítica ao ministro, achando que o ministro está usurpando as suas funções, é nada. O problema é que hoje você tem no Congresso um grupo de parlamentares, ou a grande parte dos parlamentares, que não defendem direitos e nem causas nacionais, que defendem seus direitos corporativos
e suas causas pessoais. Grande parte até mesmo querendo se livrar de uma cadeia, né? Não pode sair de lá, porque se sair de lá, volta preso para o Estado. Sim. Então, é uma situação muito complicada. Se você pegar daqui para frente, você vai acompanhar que essa relação, ela tende a se distender um pouco, porque também o ministro Alexandre de Moraes tem que entender de que, embora ele tenha um papel político como ministro da nossa Corte Suprema, esse papel político não pode sobrepujar o papel dos políticos. Sim. Até porque causa ciumeira. E aí vem as represálias, né? As represálias quase sempre quebram na cabeça da população, não dos ministros, né? João, para a gente retomar a fala do comandante do Exército, eu queria ouvir a Kátia, porque, Kátia, o que a gente tinha antes? A gente tinha as Forças Armadas participando efetivamente do governo Bolsonaro. Pessoas que deixaram a farda, entraram no governo, passaram a gerir ministérios, orçamentos, ações do governo, em partes estratégicas, inclusive do governo Bolsonaro. No governo Lula não há isso, não há participação dos militares no governo. Há o ministro da Defesa que faz este entendimento com as forças e que tem sido maleável para buscar contemplar e construir uma relação. Porque a gente sabe que aí, nas Forças Armadas, ninguém votou em Lula. O voto foi em Bolsonaro. Então há uma construção de uma relação fora do governo, uma relação institucional. E aí, dentro dessa construção, eu queria que você avaliasse o papel do Tomás Paiva, o comandante do Exército, a partir dessa fala de hoje, ao lado do presidente Lula e em defesa da democracia. Indo exatamente ao contrário do que o João falou sobre o ministro Alexandre. Ele, realmente voltando ali para dentro, vamos dizer assim, da sua casa, da sua caixa, né, do seu lugar, do seu lugar de fala, do que tem que representar. Essa mistura entre militares e política e cargos políticos no país, que voltou com força no governo Bolsonaro, ela vinha sendo diluída aí desde os presidentes, desde a redemocratização, as eleições. Então, ela vinha sendo diluída até desaparecer. Mas Bolsonaro trouxe com toda a força, né, essa participação, nunca escondeu isso de ninguém, nem na sua carreira política e nem na campanha, né, ali quais eram mesmo as suas crenças em relação a essa mistura, ao lugar do Exército. Mas agora, com esse retorno e esse aceno do próprio Exército, Ananias, acredito que as relações elas vão começar a voltar a caminhar ali da forma como os outros presidentes, até os que antecederam mesmo o primeiro mandato de Lula, depois Lula e Dilma, como o João lembrou, ali no seu lugar, não se misturava e fazia questão realmente e todos sabem por quê. Eu acho que agora as coisas, cada um no seu trilho, né? Pelo menos o aceno é nesse sentido. Se isso chega até lá, né, mais embaixo, né, ou até mesmo se isso se capilariza, aí a gente não sabe porque em relação ao relacionamento entre militares e bolsonarismo, militares e o ex-presidente Bolsonaro, a gente sabe que é uma ligação estreita e muito forte. Olha, a gente... Um dos trechos, o trecho que mais chama a atenção, Kátia, é o trecho em que ele diz, é quase cada cal no seu quadrado, né? Ele diz, cada soldado com sua função de soldado, sim, exercendo sua função de soldado. Quer dizer, ele diz, soldado é no quartel, soldado é cumprindo missão de defender o país, não de se imiscuir em política. E, na verdade, isso é muito resultante também de uma politização que houve da tropa, não só nas Forças Armadas, como principalmente na Força Auxiliar, né? Que são as polícias militares, que são a Força Auxiliar do Exército. Na verdade, todo comandante da Polícia Militar aqui é subordinado ao comandante do Exército, né? Para quem não presta atenção direito. Então, o que acontece? Essa politização, essa eleição de senadores militares, de capitães militares, nada contra, acho até que tem todo o direito. Mas não se pode querer misturar o seu papel na caserna com o seu papel dentro do Congresso. Ou levar a caserna